Marido sai fugido toda noite e esposo segue, mas a verdade que descobre é traumatizante. Clara não conseguia entender. Cada noite, Rafael saía como se suas pernas estivessem sendo puxadas por um imã invisível. Ele a deixava sozinha na cama, com os olhos grudados no teto e a mente fervilhando em incertezas. Primeiro, ela achou que era apenas uma fase, uma saída para desestressar. Mas o passar das semanas trouxe consigo a suspeita. Após a discussão sobre o trabalho, ela notou algo estranho na forma como ele respondia. O convite para acompanhar aqueles amigos parecia cada vez mais vago. Quem eram eles? O que faziam? Até o tom de voz de Rafael se distorcia quando ele falava sobre isso, como se uma sombra escura se escondesse atrás das cortinas. A ansiedade crescia como uma erva daninha em seu coração. Cada vez que ele saía, Clara sentia um aperto no peito. O zumbido da silhueta dele desaparecendo pelo portão era o alerta de que algo não estava certo. Ela precisava saber a verdade. Assim, numa dessas noites frias de outono, armada com uma lanterna que fazia o feixe de luz dançar nervosamente, Clara decidiu seguir Rafael. A noite estava envolta em um silêncio pesado, e a lua, como um olho atento, iluminava seu caminho. As ruas conhecidas pareciam agora estranhas, distorcidas sob a fraca luz prateada. Ela ouviu ao longe, caminhando apressado, a cabeça baixa. Clara hesitou, mas a determinação a empurrava para a frente. O coração batia descompassado. Cada passo que dava era como uma explosão de adrenalina. Ele virou numa esquina e ela o seguiu com cautela, tomando cuidado para não ser vista. À medida que se aproximava de um campo abandonado, o cheiro da terra úmida, misturado com o perfume da bruxa da noite, a atingiu. O que estava prestes a testemunhar a fazia gelar. Silhuetas a rodeavam ao longe, figuras encapuzadas, dançando em torno de uma fogueira que tremeluzia como as chamas do inferno. O som de murmúrios ecoava, palavras que Clara não podia entender, mas que a faziam arrepiar. Ela viu Rafael se juntar a eles, uma expressão de entrega em seu rosto que a deixou paralisada. O calor da fogueira era opressivo, e Clara mal podia respirar. O que está acontecendo? Ela se perguntou, o desespero subindo como uma maré. Os dançarinos giravam, e logo ela percebeu que não eram apenas amigos. Eram membros de um culto, e o que falavam era assustador. Palavras sobre poder e riqueza fluíam como veneno no ar. A cada segundo, Clara se sentia mais enredada na teia de um destino que não desejava. Em um momento de clareza brutal, ouviu o nome dela entre os sussurros. O culto planejara um sacrifício, e a escolhida era ela. Seu coração desabou. O mesmo homem que amava estava prestes a condená-la. Agora ela tinha que decidir. O que fazer? Lutar ou correr? A conexão entre eles estava se formando em sombras e luz. Com a vida dele em jogo, como poderia salvar Rafael se, nesse momento, ele era a fonte do seu terror? A noite se tornava cada vez mais densa, e a realidade da situação apertava seus pulmões como se quisesse sufocá-la. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada. O culto dançava ao redor da fogueira e seu coração pulsava como um tambor acelerado. Como isso era possível? Como Rafael se entregava a tudo isso? Mas no meio da confusão, um movimento a fez olhar para a direita. Com os olhos arregalados, ela viu uma mulher de capa negra, com o rosto encoberto,
se aproximando lentamente de Rafael. O que era aquele brilho nas mãos dela? Era um punhal? A angústia no peito de Clara se transformou em terror. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ela sussurrou para si mesma, sentindo a temperatura ao seu redor cair. O cultista estendeu o punhal em direção a Rafael, e por um instante, Clara achou que seu coração pararia. Mas, para sua surpresa, Rafael não se esquivou. Ele pareceu relaxar, como se estivesse esperando por esse momento. Foi quando a mulher de capa puxou o capuz para trás. Clara ficou atônita. A mulher não era estranha. Era Ana, a irmã de Rafael, que eles pensavam ter desaparecido anos atrás. O que a irmã dele estava fazendo ali? Clara sentiu como se um chão invisível estivesse sendo retirado de sob seus pés. As conversas sussurradas agora tinham mais sentido. O sacrifício deve vir de dentro da família. Ana falava, e cada palavra parecia um golpe na cabeça de Clara. Rafael, por favor, não! Clara murmurou, tentando controlar o pânico que ameaçava transbordar. Ele não a ouviu, ou parecia não notar. Estava completamente envolvido no ritual. Uma mistura de confusão e dor a atingiu. Como poderia fazer aquilo? A visão de Rafael, tão próximo de ser parte de algo tão macabro, a fez sentir uma onda de raiva. Mas o que mais a deixou paralisada foi o olhar vazio na face de Rafael. Como se ele não estivesse ali. Como se tivesse sido substituído por alguém completamente diferente. Você sempre quis poder, não é? Ana começou a falar, com uma intensidade que clara como um eco de seus próprios medos. Você sempre quis fazer parte do que nossa família era de verdade. E agora você vai. Clara tinha certeza de que ainda não estava ouvindo tudo. Era demais. Que família! Ela lembrou das histórias que Rafael contava da infância, sempre contadas com ar de nostalgia. Era de uma família normal, não? Algo estava tão longe de sua compreensão que seu cérebro hesitou em assumir a verdade. Os membros do culto começaram a se aproximar de Rafael e Ana. A expectativa no ar pulsava como um relógio ditando a contagem regressiva para o cataclismo. Ninguém pode interromper. Ninguém! Ana bradou e os outros cultistas responderam com um grito de assentimento tão primal que fez Clara dar um passo atrás. Era um som de celebração, mas também de temor. Eu não posso deixar isso acontecer. O pensamento vagava por sua mente, mas no fundo, uma nova ideia começou a surgir. E se ela conseguisse interrompê-los? Se houvesse um jeito de puxar Rafael de volta? Uma adrenalina incontrolável misturava-se ao desespero. Clara segurou a lanterna com mais força. Ela nunca tinha pensado em como o amor poderia levar a esse tipo de extremação. E se ela ao menos tentasse? Olhou para Rafael, lá, perdido, e na mesma fração de segundo, ela deu um passo para frente, gritando: Rafael, você precisa voltar! Não é isso que você quer! Mas a resposta que obteve não foi o que esperava. Rafael levantou a cabeça. O olhar que encontrou dela não era diferente. Não estava vazio. Era frio. Um sorriso torto se formou em seu rosto, e a voz que saiu de seus lábios era algo que Clara nunca imaginou ouvir. Na verdade, Clara, é exatamente o que eu quero. O chão sob seus pés despencou. O coração de Clara parou em um grito silencioso. O que mais ela não sabia sobre o homem que amava? E o que faria a seguir? Aquelas palavras ecoaram na mente de Clara como um grito ensurdecedor. É exatamente o que eu quero. Rafael estava ali, mas não era ele. Era como se uma camada escura tivesse tomado conta de sua essência. O sorriso frio no rosto dele a fez tremer. Como se ele fosse um estranho. Rafael, não! O desespero a levou a dar um passo, mas o calor da fogueira a paralisou. O olhar de Rafael falhava em despertar qualquer traço de amor que ela tinha visto antes. Diante dela, a figura de Ana continuava. Voz firme. A escolha foi feita. O poder da nossa família não pode ser interrompido. Clara respirou fundo e olhou ao redor. O culto dançava com fervor, como se aquele momento fosse sagrado. Mas algo nela se rebelava. Eles não vão levar você, gritou.
os olhos fixos em Rafael. Mas, para sua surpresa, um impulso forte e incontrolável a fez aproximar-se mais da fogueira. O calor das chamas a envolvia, mas a adrenalina fez sua mente correr. Ela precisava fazer algo. Logo, identificou um pequeno objeto em meio às sombras dançantes. Uma bola de cristal, brilhando como a verdade que escorria entre dedos trêmulos. A sensação de que aquela esfera guardava respostas a agarrou com força. Clara se atirou até a bola, agarrando-a com as duas mãos. Instintivamente ela sabia que era indispensável. Ana virou-se, percebendo o movimento que Clara fizera. "Pare!" ela gritou, mas era tarde demais. Clara ergueu a esfera. "Quem estudou o ritual? O que eu preciso fazer para salvá-lo?" As palavras saíram num turbilhão. Como que respondendo à súplica dela, a bola de cristal começou a brilhar, pulsando em um tom azul que iluminou o rosto atônito de Rafael. À medida que a luz crescia, os cultistas começaram a murmurar. Inquietos, Clara sentiu a conexão com Rafael se intensificar, quase como se a esfera estivesse enxergando o que estava dentro dele. Mas ao mesmo tempo, algo a aterrorizava. "Você pertence a mim!" Ana gritou, fazendo um movimento para tentar arrancar a esfera de Clara. O que estava acontecendo? Um som estrondoso barulhou o ar. O chão abaixo começou a tremer e a fogueira pareceu expandir-se, como se a própria terra estivesse se revoltando. Clara olhou para a esfera e a luz intensa estremeceu, sugando todas as sombras. A conexão flutuava entre eles, uma tempestade de emoções. "O que você fez, Clara?" Rafael sussurrou, e a voz dele agora carregava o peso de 1000 segredos, como se estivesse acordando de um pesadelo. "Você não deveria." As palavras, aos poucos, se tornavam mais claras, mas o tumulto ao redor era apocalíptico. As silhuetas começaram a recuar, e o olhar de Rafael ganhou foco. E então, de repente, um estrondo profundo ecoou, e uma fenda enorme se abriu no chão, cortando o campo em duas partes. Clara ficou na beira, os olhos arregalados. "Rafael!" ela gritou, estendendo a mão para ele. "No, o que é que você está fazendo?" Ele se viabilizou e tentou correr, mas a força da gravidade pareceu puxá-lo para baixo. E no momento de maior tensão, Ana avançou, imprevisível. "Você não pode escolher! Você nunca pode!" A voz dela soou como um eco remoto, e Clara sentiu que o tempo parou. A bola de cristal pulsava como um coração, e tudo o que ela havia amado estava à beira de se desfazer. Uma revelação brutal estalou dentro dela. O que se escondia por trás da história. A verdade sobre a família de Rafael. A conexão deles. Tudo desmoronando em um instante. "O que é que você não me contou?" A pergunta pairou no ar, e um calafrio percorreu suas costas. Rafael hesitou. Sua expressão, por um breve momento, falhou em esconder a dor. Eu nunca quis que você soubesse. O que mais estava oculto. A fenda se aprofundava, e as sombras que dançavam ao redor se tornavam riadas traiçoeiras. Com as mãos estendidas para ele, Clara fez a única coisa que podia pensar. "Volte para mim." Uma súplica desesperada, ancorada na esperança de que o amor ainda existisse. Mas, antes que pudesse perceber, as sombras começaram a se contorcer em torno de Rafael. O culto riu, a risada ecoando como um trovão, enquanto o mundo ao redor parecia se partir ao meio. E a última coisa que Clara viu foi Rafael sendo cercado por uma escuridão mais profunda que a noite. A luz da esfera, agora, tornava-se cada vez mais fraca, enquanto seu coração se despedaçava. O que acontecerá agora? Ele poderia voltar? E, mais importante, o que de fato havia começado? As perguntas queimavam em sua mente. A escolha que tinha feito ecoava. O momento do sacrifício se aproximava. No abismo da incerteza, a dúvida pairava como uma sombra sufocante. A última coisa que Clara viu foi Rafael sendo cercado pela escuridão. O calor da fogueira agora parecia arder com raiva. O terror a paralisava. Mas dentro dela, um pedacinho de esperança pulsava. O que mais ela poderia fazer? O ritual estava em movimento.
As vozes dos cultistas ecoavam, e sua mente rodava como uma tempestade. Mas, de repente, uma nova presença surgiu na escuridão. Uma figura alta, encapuzada, apareceu entre as sombras, interrompendo a dança frenética ao redor da fogueira. Todos os cultistas se calaram instantaneamente, como se uma poderosa corrente de ar tivesse varrido o som. Clara sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. Havia algo familiar naquela silhueta. Cheguei a tempo, soou uma voz profunda e ressonante. A figura puxou o capuz para trás e Clara quase desmaiou. Era um homem que ela nunca esperaria ver ali. Miguel, o pai de Rafael. Há anos ele havia desaparecido, traçando um mistério em toda a família. O mesmo homem que todos acreditavam estar morto. Miguel? A palavra escapuliu de seus lábios, incrédula. O pai de Rafael parecia mais velho, marcado pelo tempo. Mas os olhos, aqueles olhos, eram os mesmos. A agonia e o amor que ela sempre viu neles. Eu não poderia deixar isso acontecer, disse Miguel, firmando os pés no chão. Sua presença impunha respeito. Rafael, você não pode sucumbir a isso. Ele apontou para Ana, que estava visivelmente irritada. Você não tem ideia do que está fazendo. Ana avançou, mais furiosa do que nunca. Você não pode nos interromper, pai. O sacrifício é nosso legado. Vai nos trazer a força que precisamos. Um silêncio mortal tomou conta do campo. A tensão era palpável. Clara sentiu seu coração reverberar em sua cabeça, à medida que as palavras cortavam o ar como facas. Miguel não hesitou. Você não sabe o que está fazendo. Essa não é a verdadeira família que você pensa que faz parte. O poder que você busca só traz destruição. Agora, ele se virava para Clara. Precisamos de você. Não é Rafael que eles querem, é você. As palavras dele a atingiram como um soco. O quê? Como assim? O que você quer dizer? Clara balançou a cabeça confusa. Ele é quem precisa de ajuda, Miguel, não eu. Tentava entender, mas a lógica fugia dela. Escute, Miguel insistiu. Sua voz carregava um peso. 5 anos atrás, quando desapareci, eu estava tentando proteger nossa família de algo muito maior. Ana fez um pacto, e agora ela pensa que você é a chave para isso. Mas é uma armadilha. Os cultistas começaram a murmurar, incertos. Clara olhou para Rafael. O semblante dele estava em um conflito interno, como se duas realidades estivessem lutando dentro dele. Você precisa lutar, Rafael. Eles não podem te controlar. Clara gritou, estendendo a mão mais uma vez, mas o sorriso frio ainda persistia em seu rosto. Então, um clarão de luz surgido da bola de cristal iluminou a cena ainda mais intensamente, como se estivesse respondendo ao clamor dela. As sombras se contorceram e, para o espanto de todos, uma fissura mais profunda se formou no chão. Um abismo que parecia ansioso para devorar tudo. Não! Ana gritou, ficando pálida, enquanto tentava puxar Rafael para longe da borda. Miguel, porém, não a deixaria. Ele se lançou à frente, colocando-se entre os cultistas e sua família. A luta, não. É apenas por ele. É pela verdade que vocês se recusam a ver. Neste instante, tudo se acelerou. Clara entendeu que o que estava em jogo era muito maior do que eles. Era uma corrida contra o tempo, o que significava que os laços familiares, que uma vez uniram todos, estavam se desfazendo em meio ao caos. Com o pai de Rafael lá, a narrativa mudava. E mesmo enquanto Ana tentava convocar as forças obscuras, Clara sentiu alguma coisa mudar. Um estado de graça, misturado com medo. O que seria aquele tão discutido legado? Houve um momento em que tudo se uniu. O olhar de Rafael encontrou o dela, e pela primeira vez, Clara viu um lampejo de dúvida. Pai, é verdade? A voz dele tremia, perdida entre o que conhecia e o que temia. A tensão estava no ar,
e Clara percebeu que o destino de todos eles estava prestes a ser decidido. O abismo rugia, e entre a escolha de seguir caminhos diferentes ou lutar juntos, em meio à fraqueza e à dor, um novo segredinho escuro estava prestes a se revelar. O que Miguel verdadeiramente sabia? E mais importante, o que poderia acontecer agora que a verdade começava a surgir? O que seria da família? As perguntas martelavam sua mente, enquanto a fogueira jazia voraz, esperando pelo Sandy, pelo sacrifício, e Clara estava determinada a não deixar isso acontecer. Mas o que isso significava para todos ali? O jogo apenas começava. Ouvindo as palavras de Miguel, uma nova onda de confusão e medo desabou sobre Clara. Era como se uma tempestade tivesse se instaurado, girando seu mundo de cabeça para baixo. Você é o pai dele? O grito dela ecoou, e até os cultistas pareceram hesitar, absorvendo a revelação. Rafael estava ali, confuso, e ela pôde sentir uma batalha percorrendo cada centímetro de seu ser. Miguel deu um passo à frente. Sua presença carismática destacava-se em meio ao caos. Sim, sou eu. E agora você, Ana, precisa entender que esta não é a maneira de buscar poder. É uma ilusão. A tensão crescia a cada segundo. Clara olhou para Rafael, que parecia lutar com suas próprias sombras. Ana revidou. Você não pode voltar agora, pai. Estava fora por tanto tempo. E deixou a família nas mãos de pessoas que não entendem o nosso legado. A frustração dela transbordava, e num momento de raiva, ela ergueu o punhal, prontificando-se para atacar Miguel. Clara agarrou a esfera com as duas mãos, a luz azul brilhando intensamente diante dela, como um farol em meio à escuridão. Parem com isso! Gritou, mas sua voz se perdeu na intensidade crescente. Então um tinido cortou o ar, como o som de vidro quebrando. A esfera de cristal estourou em 1000 pedaços, cada fragmento reluzindo como uma estrela cadente. O brilho iluminou a cena, e um vento violento surgido do nada empurrou todos para trás. Clara ficou paralisada, e em meio à confusão, um grito estrondoso ecoou, vindo de perto do abismo. Uma fenda mais profunda se formou no chão, e de dentro dela, uma sombra começou a se erguer. Era uma figura encapuzada, se arrastando para fora, as feições distorcidas em uma máscara de dor e raiva. O que vinha à tona era quase como um pesadelo, moldado nas trevas. Finalmente, sussurrou a figura. E a voz não era estranha para Clara. Era familiar, aconchegante e ao mesmo tempo aterradora. Finalmente eu estou livre. E no instante em que ouviu aquelas palavras, o mundo de Clara desmoronou. A máscara não era de uma entidade estranha, mas a de alguém que ela jamais esperaria ver. Mariana, o nome escapuliu de seus lábios. Sua irmã, desaparecida tantos anos atrás, chamejada em histórias contadas da infância, estava ali, diante dela, emergindo de um abismo escuro. A mesma irmã que todos acreditavam ter morrido em um acidente trágico. O que ela fazia com aquela aparência? O que havia acontecido? A confusão e o choque misturaram-se em um turbilhão de emoções. Você está viva! Clara estava em estado de choque, a verdade cravando-se como uma lâmina em seu coração. As memórias de risadas e brincadeiras se misturavam com a dor da perda. Viva? Não, Clara. Eu sou mais que isso. Eu sou o que você sempre desejou saber. A verdade oculta do nosso legado. Mariana ergueu a mão e um halo de sombras a rodeou, enquanto todos observavam em horrorizada expectativa. Mariana, por favor, não faz isso! Miguel gritou. Mas era tarde demais. A atmosfera pesou e Clara viu que cada culto ao redor se tornara submisso, admirando a irmã que parecia emergir como uma deusa das trevas. Naquele momento, Rafael finalmente parecia acordar. Clara! Ele gritou. Seu tom lutava entre o desejo de salvá-la e o medo do que Mariana podia fazer. Mas estava claro que as emoções dentro dele estavam desmoronando como um castelo de cartas. Eu sempre quis que você soubesse a verdade, Clara. O que nossa família realmente é. Nossa ligação é mais forte do que você imagina, disse Mariana, os olhos brilhando de um desejo sombrio. Veio a hora de nós dominarmos.
juntos. Clara olhou para Rafael e o olhar dele era de desespero e confusão. Ela percebeu que aquela cena os ultrapassava. A família, o sacrifício, o culto. Tudo que eles acreditavam estava prestes a mudar drasticamente. A figura de Mariana se destacava como misterioso e sombrio salvador. E Clara soube que a verdadeira luta havia apenas começado. Não, não vou deixar isso acontecer, gritou Miguel, sua voz ressoando em resistência, enquanto Clara sentia o chão abaixo deles tremer cada vez mais. Mas a dor na cabeça de Clara multiplicava. O que realmente sabiam sobre a família? Quem eram eles, de fato? E no meio do tumulto, uma nova proposta surgiu no ar. Mariana se virou para Clara desafiando-a. Então, escolha, Clara. Você se junta a nós ou vai se perder na escuridão. O mundo ao redor parecia desmoronar. As linhas que separavam o bem do mal tornavam-se indistintas enquanto tudo o que havia sido construído começava a ruir. O que ela faria agora? As sombras fechavam e o abismo à sua frente era mais profundo do que ela poderia imaginar. Clara sentia o coração batendo forte no peito. A presença de Mariana era esmagadora. As sombras dançavam ao seu redor, dando vida a um espetáculo sombrio. Ela queria gritar, mas as palavras não saíam. Miguel a encarava, seu semblante carregado de ansiedade. Rafael estava cada vez mais distante, preso em uma realidade que Clara mal reconhecia. Clara, você precisa entender. Mariana não é quem você pensa que é. Miguel finalmente desabafou, sua voz tensa e nervosa. Ela não voltou para nos salvar. Ela quer nos destruir. Cada palavra dele era um soco em seu estômago. Mas o olhar de Mariana era hipnotizante. Você não me conhece, Miguel. Eu sou a verdade que você escondeu. Sou o que sempre fomos e o que sempre seremos. Mariana riu e a risada soou como o eco de um pesadelo. Clara olhou para Rafael, buscando qualquer traço do homem que amava. Mas ele permanecia distante, uma sombra do que era. Rafael, volte para mim! Clara gritou, estendendo a mão. O olhar dele era perdido, como se estivesse navegando por um mar turvo. Ela podia sentir a dor dele, como se fosse a própria, mas Mariana não permitiria que Clara recuperasse seu amor tão facilmente. Você quer saber a verdade, Clara? A verdade é que Rafael sempre foi escolhido. Ele é parte do nosso legado. E agora ele deve se unir a mim. Mariana falou com uma certeza que cortava a respiração. Foi nesse instante que a areia sob seus pés começou a tremer. O ar estava denso, pesado. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Algo estava sobrecarregando a atmosfera, como se todas as decisões culminassem naquele único momento. Isso não pode acabar assim, gritou Miguel, tentando avançar, mas algo o deteve. Os laços familiares são mais poderosos do que você imagina, mãe. Uma nova voz ressoou. Todos se viraram, e Clara sentiu seu estômago revirar. Era André, o irmão que Clara nunca soubera que tinha. Ele estava ali, saindo das sombras com uma expressão fria, quase demoníaca. Sou o que a família precisa para renascer. Você nunca esteve sozinha, Clara. Não, como assim? O que você está fazendo aqui? Clara estava em choque. A revelação a atingiu como um trovão. André, o irmão perdido, seguiu para o lado de Mariana, e um sussurro de risadas suaves começou a ecoar entre os cultistas. Quando você estava lá fora, eu estive aqui, aprendi tudo, e o legado é meu como o seu. Ele proclamou, sua voz cheia de poder e intimidação. Clara não conseguia processar o que estava acontecendo. Sua família, seu amor, tudo estava se despedaçando sob suas mãos. Você é igual a eles, Miguel gritou, lutando contra o controle que Mariana tinha, enquanto Clara sentia a necessidade de se agarrar a uma verdade que agora parecia distante. A conexão com Rafael estava se desvanecendo. As sombras dançantes tomaram a luz da fogueira e tudo ficou em penumbra. Rafael olhou para Clara e a confusão em seu olhar a fez sentir um peso no coração. Clara, eu não sei o que está acontecendo, ele gritou.
mas a voz dele estava se perdendo em meio aos ecos da escuridão. Você escolheu um lado, agora não tem como voltar. Mariana cobriu os lábios com um sorriso triunfante, enquanto André balançou a cabeça, concordando. Clara sentiu uma onda de desespero. A verdade, as mentiras, todas as camadas que construíra estavam se desmoronando. Ela estava no olho do furacão, cercada por sombras, esperando que a escolha fosse feita. Eu sou a única que pode parar isso, Clara gritou de volta, numa última tentativa de unir tudo o que lhe era querido. Mas a reação foi instantânea. André deu um passo à frente e a energia ao redor deles mudou, como uma tempestade prestes a desabar. E foi então que o chão se abriu sob ela. Clara sentiu a gravidade puxá-la, quase como se ela estivesse sendo chamada para o mesmo abismo que a irmã e André. Clara! Rafael estendeu a mão, mas o espaço se tornava mais vazio a cada segundo. Um grito escapuliu de seus lábios, mas tudo começou a girar, tudo misturando-se em um caos. A profundidade a atraiu. O desespero a paralisou. O que realmente havia acontecido com sua família? O que ela não sabia? O que viria a seguir? E no meio desse desastre, Clara sentiu que a resposta A estava desafiando a saltar. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés, enquanto a escuridão se espalhava ao seu redor. O medo era palpável. Ela olhou para Rafael, que parecia mais distante do que nunca, preso entre as sombras e a luz que fugia. "Rafael!" ela gritou, mas suas palavras foram engolidas pelo burburinho ao redor da fogueira, onde os cultistas observavam a cena com uma expectativa macabra. Mariana ergueu as mãos, e as sombras começaram a dançar frenéticas, formando padrões grotescos na escuridão. "Este é o nosso verdadeiro poder, Clara. Finalmente podemos ter o que sempre desejamos." A voz dela soava como melodia sedutora e ao mesmo tempo como um lamento. Clara sentiu um nó na garganta. "E você, André?" Clara respondeu, seu coração batendo forte. "Você também é parte disso?" Ela mal podia acreditar. O irmão que nunca conheceu estava ali, de pé ao lado da irmã, seu olhar repleto de propósito obscuro. "Desde quando a família se tornou um monstro? Eu tô aqui para unir a família", afirmou André, com um brilho quase fanático nos olhos. "Juntos podemos conquistar tudo. Essa é a nossa verdadeira herança." Sua voz ecoou, cheia de convicção, fazendo a pele de Clara arrepiar. Mas ao mesmo tempo um frio percorria suas veias. E então, em um movimento inesperado, Miguel avançou. "Não, você não pode fazer isso." Ele chegou perto da fogueira, com firmeza, mas as sombras pareciam ameaçadoras, quase como se alertassem a todos. "A família não é só poder, é amor, é proteção." Mas as palavras não eram mais suficientes. Clara olhou para Rafael, desejando ver uma fagulha de quem ele realmente era. Mas o olhar dele estava perdido. "Rafael, me ouça. Volte para mim." Mas a ligação parecia se afrouxar. "Desculpe, Clara." Ele murmurou, e seu coração desabou ainda mais. Foi quando a fenda abaixo deles começou a tremular. Clara sentiu uma força poderosa. O abismo parecia estar vivo, atraindo tudo com seu chamado. "Não!" ela gritou. Mas num piscar de olhos, o chão se abriu mais, e subitamente uma luz ofuscante explodiu do fundo da fenda. Clara fechou os olhos, o medo a consumindo. Então a luz se apagou, e um tempo pareceu congelar. Quando Clara abriu os olhos novamente, uma figura surgiu da penumbra. Era uma mulher. A aparência dela era familiar, de pele pálida e olhos penetrantes. Era a mãe de Clara, desaparecida há anos, que todos acreditavam estar morta. "Mãe!" O sussurro saiu da boca de Clara como um grito abafado. "Clara, eu voltei", sua mãe disse, um misto de tristeza e poder contido. "Vocês não entendem. O que você e Rafael precisam saber é que Ana e André estão sendo manipulados. Esta não é a verdadeira essência da nossa família. Vivemos em um ciclo de sacrifícios e sombras. E agora precisamos decidir. Cada um de vocês." As palavras da mãe ecoaram por todo o campo, enquanto os cultistas agora observavam, confusos. Mariana olhou furiosa para
Mãe de Clara. Você não pode estragar tudo, mãe. Esse é o nosso destino. A tensão aumentava e uma batalha estava prestes a se desdobrar. Destino? Clara repetiu, confusa. Qual é o nosso destino? Ela havia lutado tanto para entender, e agora tudo parecia um labirinto sem saída. Vocês precisam se unir, a mãe de Clara declarou, olhando com lamentação para todos à sua volta. Só assim poderão quebrar o ciclo. A escolha é de vocês. Com isso, um brilho intenso irrompeu entre eles, e tudo à sua volta começou a se desfazer. Não! Não podemos cair de novo! Gritou Miguel, enquanto as sombras se agitavam. O futuro parecia em aberto, mas a verdade ainda estava ofuscada e emaranhada em segredos acumulados. Clara, Coa, mãe de volta, sentiu uma nova esperança surgindo, mas também um medo avassalador. E então, como um trovão rasgando o céu, uma mão apareceu da fenda, agarrando a cintura de Clara e puxando-a para baixo. Era uma força que não estava disposta a deixar sua escolha ser feita tão facilmente. Clara estava caindo, e tudo que ela pensava era o que viria a seguir. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés, enquanto a escuridão a puxava para baixo. O desespero dominou sua mente. E ela olhou uma última vez para Rafael. Clara! Ele gritou, mas seu som se foi enquanto as sombras a engoliam. Do abismo, uma luz ofuscante surgiu, iluminando tudo ao seu redor. Cores vibrantes dançavam nas paredes do buraco, como se o próprio universo tivesse convergindo. E então, do nada, Clara sentiu uma energia a envolver, uma presença que parecia tanto familiar quanto estranha. Você não pode. Uma voz ressoou. Era suave, mas poderosa. Clara ficou paralisada. Quem é você? Ela mal conseguiu perguntar. A luz se intensificou e do meio dela uma figura emergiu. Era uma mulher com longos cabelos dourados. Seus olhos brilhavam como estrelas. Clara ficou atônita. Era sua avó. Alguém que ela acreditava ter perdido para sempre. Vovó? O nome escapuliu de seus lábios em um sussurro incrédulo. Clara, você não deve ter medo. Estou aqui para te salvar, disse a avó, estendendo a mão. E como um choque elétrico, a conexão entre elas se acendeu. Todos os sentimentos reprimidos voltaram. Amor, saudade, dor. É hora de confrontar a verdade sobre sua família. A escolha é sua. Clara olhou para a figura de Mariana, que estava agora em desespero, tentando impedir que a luz a tocasse. Não, você não pode, ela gritou. O poder da avó crescia, e com isso, Mariana e André começaram a se contorcer, como se a luz estivesse queimando suas almas. Clara, ouça, é uma armadilha. Eles não são quem dizem ser. Miguel gritou, e as palavras dele cortaram a tensão. Rafael, por sua vez, parecia indeciso. O olhar dele era um misto de dúvida e medo. Rafael, escolha! Clara pedirá, mas sua voz saiu entrecortada. Então, no momento de caos, a avó fez um gesto, e instantaneamente as sombras se agitaram. O estrondo profundo ecoou, e Clara sentiu o chão vibrar sob seus pés. Então, em um ápice de confusão, tudo explodiu em um misto de luz e escuridão. Quando a poeira assentou, Clara piscou. Estava de volta na clareira, mas tudo havia mudado. Mariana, André e os cultistas estavam em uma formação estranha, a luz emanando deles como um feitiço. Clara olhou em volta e viu que Rafael estava ao seu lado, mas sua expressão estava vazia. Rafael, o que está acontecendo? Ela perguntou, a voz trêmula. O que antes era amor, agora parecia um abismo. E então ela viu. Uma linha entre eles havia se rompido. Naquele instante, uma compreensão profunda a consumiu. As pessoas que ela havia amado, tudo o que conhecia, estava construído em mentiras. O que vocês fizeram? Clara perguntou, a raiva e o medo se entrelaçando em sua voz. Finalmente estamos livres, Mariana gritou, a insatisfação contagiando os cultistas. Mas a luz continuava a brilhar em torno deles, parecendo cada vez mais ameaçadora.
Clara sentiu como se um nó se formasse em sua garganta. Não, não pode acabar assim, ela respondeu, indignada. A avó tinha razão. Este era um teste. Rafael, volte para mim. Lute contra isso. Mas a expressão de Rafael não cambiava. Era como se tudo na essência dele estivesse desaparecendo. Então, no pico do conflito, um grito rasgou o ar. Clara virou-se bruscamente e viu Miguel em pé, em choque. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele gritou. E os cultistas começaram a recuar, atônitos. Neste instante, uma terceira figura emergiu. Era um homem alto, uma presença poderosa, com uma energia. Ele usava uma longa capa negra. Nos olhos, uma cor vermelha profunda e uma aura que fez Clara sentir um frio na espinha. Eu sou o que vocês chamam de verdadeiro poder. E agora, Clara? Ele olhou diretamente para ela. Você será a chave que une tudo isso, ou o sacrifício que destruirá sua família. Um arrepio percorreu a espinha de Clara, e ao mesmo tempo, um desejo profundo de entender o que ele queria dizer. Ela estava presa nesse fogo cruzado. Todos os seus laços, todos os seres amados, estavam desmoronando. Quem é você? Clara se virou, e a urgia do mundo ao redor parecia parar. Isso não importa. Você tem a opção, e a escolha levará a consequências inimagináveis. O legado de sua família espera por você. Enquanto a tensão aumentava, uma pergunta dilacerante tomou conta. O que aconteceria em seguida? O que seria da sua vida, da sua amada família, agora que a linha entre o amor e a traição se tornara nebulosa? Clara estava no epicentro de uma tempestade sombria, e tudo o que ela amava dependia de uma escolha. E neste instante, com o mundo ao seu redor fragmentado, sua alma começou a questionar quem realmente eram aqueles a quem ela chamava de família. Clara estava paralisada, o coração martelando no peito. A presença do homem misterioso a intimidava. Você será a chave que une tudo isso, ou o sacrifício que destruirá sua família? Aquela frase ecoava em sua mente, como um mantra sombrio. Ela olhou para Rafael, que ainda parecia perdido, lutando contra algo dentro dele. A tensão no ar estava pesada, sufocante, e as sombras se contorciam. Rafael! Clara gritou, a voz embargada. Me ouça! Lute contra isso! Mas ele permaneceu imóvel, os olhos vazios, como se uma tempestade estivesse se formando dentro dele. E tudo que ela amava estivesse prestes a sucumbir. É hora de você fazer a sua escolha, Clara. O homem de capa negra disse. Sua voz era suave, mas ao mesmo tempo ameaçadora. Os outros não entendem, mas você tem o poder de mudar tudo. Ele se movia com uma graça enigmática, como se já conhecesse a resposta que ela não queria aceitar. Mariana, do outro lado, sorria com um brilho maligno. Você não pode escapar do nosso legado, Clara. Você é parte disso, como nós. O riso dela fazia o estômago de Clara revirar. Um nó se formou na garganta enquanto Clara tentava processar tudo. Chega! Miguel bradou. A voz dele carregava a força de um trovão. Vocês estão errados. A verdadeira força está na união, no amor. Mas as palavras dele se perderam em meio ao alvoroço crescente. Os cultistas começaram a murmurar. A agitação deles era palpável, e um frio percorreu a espinha de Clara. Foi então que, em um movimento brusco, um brilho intenso irrompeu da fenda que ainda se abria no chão. Uma luz tão ofuscante que parecia consumir tudo ao redor. Clara, sem pensar, levantou as mãos para protegê-los dos raios luminosos. A luz começou a mudar de forma, e então alguém saiu da clareira. Clara ficou em choque. A figura que emergiu era familiar, mas ao mesmo tempo distante. Era ela mesma, mas em uma versão mais velha, mais decidida. Clara, venha comigo! A mulher mais velha a chamou, a voz cheia de urgência. Clara piscou, confusa, e o choque a atingiu como um soco no estômago. Quem? Quem é você? Ela não conseguia encontrar as palavras. A mulher sorriu,
mas havia tristeza em seu olhar. Sou você, do futuro. O tempo pareceu parar. O que está acontecendo? Por quê? Você está aqui? Clara questionou, sentindo o coração acelerar. O eco do passado estava contido naquela mulher, mas o que ela queria? A luz que emanava dela era calorosa, quase acolhedora. Você precisa fazer a escolha certa. Não deixe que as sombras dominem sua vida. Ela estendeu a mão. A conexão era instantânea. Clara sentiu a força pulsar entre elas, mas ao mesmo tempo, a visão de Rafael a fez hesitar. Clara, não escute essa impostora. Mariana gritou, avançando para a versão mais velha de si mesma. Ela é apenas uma ilusão. Mas as palavras de sua irmã não conseguiam esconder o medo que se espalhava pelo campo. Os cultistas estavam perdendo o controle, o caos crescendo. As duas Clarias estavam em um impasse, e a tensão entre elas espiava a batalha interna que Clara estava lutando. Você pode mudar tudo, Clara. Não deixe que o legado das sombras defina quem você é. Lute! Ecoou a Clara do futuro. A escolha é sua. O homem misterioso fez uma pausa, e a expressão dele passou de cínica a interessada. Você pode seguir o caminho da escuridão ou da luz. A verdade está em suas mãos. O que significava essa escolha? O que Clara realmente queria? Neste instante, as palavras de sua versão mais velha piscaram em sua mente. Mas antes que pudesse decidir, um som estrondoso ecoou. O céu começou a escurecer, e o ar ficou pesado como chumbo. Um pilar de luz surgiu do chão, como um raio, e uma onda de energia tomou conta do campo. Sem aviso, Rafael começou a convulsionar. O corpo dele tremeu, e a luz absorveu tudo ao redor. Não, Rafael! Clara gritou, estendendo a mão, mas algo estava mudando. O que ela deveria fazer? Desesperada, sua mente girou, e no auge da agitação, a versão mais velha dela começou a desaparecer. Escolha! A última palavra reverberou como um grito, e em um instante de pânico e desespero, a luz explodiu. Tudo se tornou um turbilhão de cores e sombras, e Clara se viu cercada por uma realidade completamente diferente. Quando a poeira assentou, o campo havia se transformado. As sombras tinham se desvanecido, mas os cultistas estavam mudados. Olhando para eles, tudo o que Clara acreditava, que era verdade, estava prestes a desmoronar. Rafael estava parado, mas seu olhar não era mais vazio, era intenso, como se o fogo queimasse dentro dele, e a conexão que eles tinham parecia mais forte do que nunca. Mas tinha algo mais. Clara, ele disse, a voz tremendo, e de repente, a reviravolta que fez seu coração parar. Eu não sou quem você pensa que sou. O tempo parou novamente. As peças do quebra-cabeça estavam se rearranjando, e uma faísca de dúvida começou a queimar. O que isso significava para eles? O que mais estava prestes a ser revelado? Clara estava paralisada, o coração batendo rápido. Rafael a encarava, e naquele instante, tudo o que eles sabiam estava em jogo. Eu não sou quem você pensa que sou, ele disse, e as palavras dele eram como um golpe. O que isso significava? As sombras ao redor pareciam respirar, e o caos começava a se acumular, como um furacão prestes a desabar. Mariana se aproximou, seu olhar profundo e manipulador. Desista, Clara. Você é uma parte disso. Você não tem escolha. A tensão se acumulava enquanto Miguel, o pai de Rafael, tentava se colocar entre as duas forças em conflito. A verdade que há tanto tempo estava escondida começava a se revelar. Clara, você tem o poder de mudar tudo. A versão mais velha dela continuava a insistir, e enquanto as vozes ecoavam, Clara percebeu que o destino de todos eles estava ligado. Uma tempestade de emoções arrebentou dentro dela. O amor que sentia por Rafael a impulsionava, enquanto o peso da desconfiança a sufocava. Rafael, precisa lutar! Lute contra eles! Clara gritou, o desespero estampado em seu rosto. Mas Rafael parecia perdido,
preso nas garras da escuridão que o envolvia. O que tinha acontecido? O que de fato era real? Então, numa explosão de luz, a mãe de Clara apareceu ao lado dela. Estamos juntas! Não podemos deixar que isso aconteça. A luz ao redor delas começou a se expandir, envolvendo todos em um brilho quase quente. A batalha entre luz e escuridão havia começado, e cada um, de algum modo, começava a reagir ao chamado da verdade. É hora de decidir, Clara. O amor é mais forte que qualquer sombra, disse a mãe, e suas palavras cortaram a tensão como uma faca. Clara olhou para Rafael e, por um momento, os olhos dele brilharam com aquele amor que ela conhecia. Aquela conexão tão pura começou a se reerguer, buscando um caminho para brilhar. Eu escolho você, Clara gritou, e com isso, as sombras que cercavam Rafael começaram a se afastar. Umas simples palavras, mas carregadas com a força de 1000 sentimentos. A luz de Clara se juntou à de sua mãe, e juntas foram em direção a Rafael. Mariana gritou de raiva, mas não havia como deter o que estava acontecendo. A luz crescia, e com ela a esperança. E naquele instante, Clara viu Rafael se libertar da influência maligna, o olhar dele se iluminar. Clara. Ele realmente estava ali, e a conexão entre eles se intensificava, quase tangível. E então, como se tudo estivesse em câmera lenta, Rafael finalmente soltou a voz. Clara, pô de volta. Você me puxou de volta. E nas profundezas de sua alma, um grito de liberdade ecoou. Mariana e André recuaram, cercados pela luz. Vocês nunca entenderão o que é ser verdadeiramente livre, gritou André. Mas a luz começou a consumir as sombras que o cercavam. Miguel fez uma pausa. A respiração pesada, mas havia esperança no olhar deles. Com um último esforço, Clara e Rafael se uniram, e a luz explodiu, se misturando com o crepitar das labaredas. O campo explodiu em um brilho ofuscante. E quando tudo se acalmou, as sombras haviam se dissipado, e os cultistas estavam em um estado de confusão, perdidos em suas próprias mentes. Tão longe, mas de volta juntos, disse Rafael, o sorriso sendo a luz mais brilhante entre eles. E ali, no meio da clareira, Clara sentiu que a família poderia ser reconstituída através do amor. Mesmo que o caminho fosse tortuoso, eles estavam prontos para encarar o futuro. Mas a pergunta pairava no ar. O que mais eles não sabiam sobre a verdade de sua família? Que mistérios ainda estavam ocultos? Ao redor deles o silêncio se estabeleceu, mas a sensação de que as coisas estavam longe de acabarem estava dentro de cada um. E então, com tudo o que haviam enfrentado, a decisão de construir um novo futuro estava com eles. Clara se virou para Rafael e, enquanto a esperança brilhava em seus olhos, tudo o que ela poderia fazer era sussurrar. Estamos juntos nisso. A história deles estava apenas começando. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Não espere nem mais um segundo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a levar essa história a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você é um verdadeiro fã? Então, mostre seu apoio e faça parte desta jornada.